Olá, gente amiga. Estamos de volta com o nosso documento especial para mostrarmos nesta edição o trabalho de um casal piracuruquense que investe dinheiro e tempo na preservação da história da cidade e do Piauí. De início, vamos saber um pouco sobre a história de Piracuruca. A freguesia de Nossa Senhora do Monte do Carmo passou a ser a Vila de Nossa Senhora do Carmo da Piracuruca em 6 de julho de 1832 e a ser cidade em 28 de dezembro de 1889. A cidade surgiu nas cercanias de uma fazenda de gado, localizada à margem do rio Piracuruca. Piracuruca é um nome indígena que significa peixe que ronca. Piracuruca cresce impulsionada pelo comércio, conseguindo manter no centro urbano casas e prédios de arquitetura colonial em meio à arquitetura moderna. Em casas, prédios e ruas de Piracuruca há registros da história do Piauí, desde a luta entre colonizadores e índios, dos tempos áureos da Carnaúba até os dias de hoje. Neste casarão, em frente à Praça Doutor José Brito Magalhães, no cruzamento da Rua Senador Gervásio com a Avenida Coronel Pedro de Brito, estão guardadas relíquias que retratam a história de Piracuruca e do Piauí. Todo o acervo foi coletado pelo casal José e Maria do Carmo Brito, que estão casados há 50 anos, fazendo, contando e preservando a história. No corredor de entrada da casa estão as fotografias dos intendentes de Piracuruca, de 1892 a 1928, dos prefeitos nomeados na ditadura Vargas e os prefeitos eleitos pelo voto dos eleitores piracuruquenses. Na casa estão documentos oficiais, confirmando que foi em Piracuruca, no povoado Lagoa do Jacaré, onde houve a primeira luta entre as tropas portuguesas comandadas pelo Major Fidié e os piauienses. Esta carta de Sesmaria foi assinada em 1807 pelo príncipe regente Dom Manuel. Outro documento do século XIX é esta carta de patente, onde o imperador nomeia Manuel Domingues Brito para o cargo de capitão da primeira Companhia das Guardas Nacionais. E no próximo bloco nós vamos conhecer um casarão secular que foi reformado e hoje abriga um imenso acervo da história piauiense. Uma casa construída há quase 2 séculos foi reformada para abrigar um imenso acervo que conta parte da história de Piracuruca e do Piauí. Vamos conhecê-la? Aqui neste casarão, construído entre o final do século XIX e o início do século XX, está parte da história da sociedade piracuruquense. Nesta mesa, por exemplo, estão fotografias e objetos que eram usados pelos ricos e pelos pobres que moravam em Piracuruca. Este museu, montado recentemente, é obra e graça da dona Maria do Carmo.
O que levou a senhora a reunir todo esse material e preparar esta casa para guardar essas relíquias? Realmente, isso não é um museu, isso é uma associação cultural. Eu não tenho objetos que sirvam como referência de museu. Esse espaço cultural não é uma obra só minha, porque se não fosse o meu marido, José de Moraes Brito, nada disso podia ter acontecido. A nossa pretensão sempre foi guardar a memória da cidade. A gente via que a coisa estava se acabando, né? E como nossos antepassados foram figuras de destaque, tanto na política como economicamente, eles tinham, acho que 70% do que tem aqui pertencer aos nossos familiares. Ao meu avô, ao avô do Zé Brito, ao bisavô dele, e nós fomos juntando isso para que a memória da cidade não se acabasse mesmo. Aqui nessas mesas estão objetos pessoais e fotografias. Por exemplo, isto aqui, o que é? Esse aqui é o tinteiro do senador Gervásio de Brito Passos. Esse tinteiro é todo rebuscado, porque mostra justamente a pujança. Não é? Já esse tinteirinho aqui é o tinteirinho da criança, do menino pobre. Esse aqui, que parece? Aqui, que vai aqui. Você vê nitidamente a diferença do poder econômico entre um tinteiro e outro. Eu vejo aqui que esse tinteiro do avô da senhora é de 1908. E esse aqui já é dos anos 40. Anos 40. Né? Mesmo assim, ainda prevalecia a diferença. A diferença é muito grande. Agora, as fotos também revelam muito da cidade, né? Esse grupo aqui de fotografia é da colação de grau do primeiro ginásio de Piracuruca. Em 1962, foi a primeira turma do ginásio de Piracuruca que saiu, foi essa. Então, aqui está a fotografia, a missa, a mesa de honra, a entrada dos concludentes e o baile. E aqui foi lembrado uma pessoa, Cigano, você pode mostrar aqui, que é pouco lembrada e que faz parte da vida de uma sociedade católica, que é exatamente o sacristão. Sacristão, o seu Manelzinho Sacristão, ele foi sacristão aqui por mais de 40 anos. Não era um simples sacristão, era professor Ele também. Também era professor primário, que hoje já é a escola fundamental, né? Mas naqueles anos era professor primário, ele era professor primário. E aqui a senhora guarda uma relíquia do processo eleitoral brasileiro, que é o título de eleitor do Anísio Brito, 1916. Esse título é de 1916. Embora esse não seja o título mais velho. O título mais velho nem eu não pude botar aqui, porque aí ia ter que botar muito pouca coisa. Porque esse é de 1916. Esse é de 1935, naquela eleição que houve, 1935, na época do Getúlio. E aqui já é democracia, 1945. 1945. A eleição do Rocha Furtado. Essa aqui, eleição do Rocha Furtado. Aqui são fotos de casarões, né? Casarão de Piracuruca antiga. Agora, a religião falava muito alto, né? Tinha mais força do que hoje, principalmente a religião católica, penso eu. Agora, são miniaturas de objetos usados nas celebrações aqui? A família setecentista, como a família oitocentista, novecentista, principalmente a família do século XIX, ter um membro da família, como um religioso, um padre, dava um status social à família, um status social muito grande, um prestígio, né? E os pais, de criança, para os meninos, eles procuravam esses objetos religiosos para eles brincarem, para ver se despertava a vocação sacerdotal nas crianças. Eles já eram, desde pequeno, preparados para se tornarem um padre, né? Aqui são os objetos que o padre geralmente usa nas celebrações. Na missa, nas celebrações, né? O cálice. O ostensório, os castiçais, o crucifixo. Isso era para os meninos e para as meninas? As meninas eram incentivadas a ter um próprio dinheirinho delas, né? Depois de casada, ter o seu próprio dinheirinho para não depender totalmente do marido. Então, onde é que ela ia arranjar esse dinheiro? Já que ela não sabia ler, quase então ela ia fazer criação de aves. Porque aí a galinha ia pôr,
ela ia a engordar a galinha, ia vender a galinha, e ter aquele dinheirinho onde ela podia comprar um perfume, podia comprar um vestido melhor, podia comprar alguma coisa para os filhos. E assim era a vida. Agora, diga uma coisa, e a mulher naquela época? Hoje há muita preocupação com a prevenção à saúde da mulher. Naquela época já havia essa preocupação, publicações? Como era tratado o assunto à época? Olha, realmente a menina era preparada para casar logo após a menstruação. Nós temos aqui até algumas revistas, né, folders, livretos ciganos, que a gente pode mostrar aqui. O Almanaque da Saúde Olha da aí, Mulher. 1947. O Almanaque da Saúde da Mulher. Da saúde da mulher. A preocupação à época era só com a saúde da mulher ou as preocupações de hoje são as mesmas daquela época? Não, as preocupações de hoje não são as mesmas daquela época, não. Naquele tempo a mulher era fadada a ser a dona de casa, a mãe de família, a guardiã da moral da família, né? O casamento, em 47 a moça já namorava. Mas no começo do século XX foi que a menina teve mais liberdade de arranjar uma paquerinha. E tinha até a linguagem, tem os leques, que tem a linguagem do leque, que a moça apontava para o rapaz, batia assim no peito, meu coração está livre, batia assim no olho, eu estou de olho em ti. Tem ali até o livro que fala sobre a linguagem do leque. Mas isso já era no século XIX. E com o cabelo, dava para fazer alguma comunicação? O cabelo era mais ou menos assim como o meu, não tinha muita preocupação, era um cocózinho, né? E você vê as fotografias antigas, os cabelos sempre era enrolado. A mulher que tinha o cabelo curto era a menina solteira, né? Quando ela casava, ela já deixava o cabelo crescer, já enrolava, que era o sinal de que ela já era uma senhora respeitável. A florzinha no cabelo, a flor tinha a linguagem das flores. A rosa era o amor, a violeta era a saudade. O miosote era a tristeza. Então, se botavam um raminho de miosote no cabelo, estava triste. Se botavam de amor perfeito, ela estava apaixonada. Se botavam uma rosa, eu te amo. O tempo passou, a tecnologia evoluiu. As inovações do passado permitem um retorno no tempo. Máquinas de código Morse, máquinas fotográficas revelam a inovação tecnológica que chegou a Piracuruca. Veja. História, ciência, literatura, tecnologia, religião e arte estão presentes no local. Aparelhos que reproduzem gravações e ecoam música como o bandolim e o violino da década de 30 do século passado, que pertenceram a Auri de Moraes Brito. Entre as curiosidades está a Cosmorona. O aparelho possibilita ver fotografia em 3 dimensões. Renomado piracuruquense, Anísio Brito ocupa lugar de destaque pelo saber e pelo trabalho em prol da educação. Educador, historiador, escritor, sócio fundador e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí e membro da Academia Piauiense de Letras, Anísio Brito era cirurgião dentista. Esta pia era usada por ele no consultório no tempo em que não havia água encanada na capital piauiense. Era o tempo em que os piracuruquenses com problemas de saúde recorriam ao conhecimento do farmacêutico Manuel Cerqueira.
estantes com frascos contendo substâncias, remédios e instrumentos usados pelo farmacêutico na confecção de medicamentos foram doados à casa. Outro arquivo doado e exposto nesta sala é o do desembargador, escritor e acadêmico da Academia Piauiense de Letras, José Magalhães da Costa, graduado em Direito na Faculdade de Direito do Ceará em 1964. Maria do Carmo e Zé Brito reservaram espaços na casa para as fotografias dos piracuruquenses ilustres, como Jureni Machado, ganhador do Prêmio ESSO de Fotografia em 1962, o cientista Hermínio Moraes, a primeira piracuruquense a ser professora universitária, a doutora Ana Regina, e a primeira candidata a prefeita de Piracuruca em 1934, Franci Monte, e o deputado estadual Robert Rios Magalhães, dentre outros. O casal não esqueceu as fotos e quadros dos avós, pais, mães, tios e primos, a família retratada em quase 2 séculos. Repare no acervo católico, oratórios, imagens de santos, fotos e objetos do pároco do município por mais de 4 décadas estão em meio a belíssimas peças da arte sacra piauiense e mineira, por exemplo. O avanço tecnológico também pode ser conferido no local. Máquinas de código Morse, aparelhos de TV, dentre eles o primeiro que chegou a Piracuruca. O rádio continua com seu espaço garantido. Os modelos são muitos, dentre eles equipamentos da Rádio 7 Cidades de Piracuruca, filmadoras e máquinas fotográficas que pertenceram a piracuruquenses ilustres de várias gerações são uma curiosidade, como filmadora e projetor Super 8 e a famosa máquina Lambi Lambi, que esteve presente por muito tempo nas praças. Ainda no setor da comunicação, é possível conferir a evolução dos aparelhos de telefone durante os anos. Em máquinas como esta, o bancário Zé Brito confeccionou inúmeros talões de cheque. Era ligeiro assim, velho? É. Cada lapada dentro era um cheque. Pelas salas e corredores da casa estão também objetos da zona rural. Celas, prensas, moendas. Veja este porta-ovos, importante à época para a conservação do produto. As telhas no município, durante décadas, foram moldadas nas coxas de homens. O tamanho e a largura da telha variavam conforme a coxa do oleiro. Os organizadores do museu reservaram um local para eventos, como palestras e apresentações artísticas, dando aos espectadores a oportunidade de sentarem em carteiras escolares da década de 30 do século passado. Depois do intervalo, nós vamos conhecer 2 cartas. Uma que foi escrita por um rapaz pedindo a mão de uma moça em casamento, e a outra escrita pelo pai da moça em resposta ao pedido do rapaz. Aguarde.
Nos dias de hoje, com os meios de comunicação, a distância não é empecilho, mas há tempos atrás, muitos problemas eram resolvidos através de carta. E era através de carta que um homem pedia a mão de uma moça em casamento. Confira. Você que hoje namora por e-mail, por Orkut, por Facebook, pela internet, pelo telefone, veja só uma amostra de como um rapaz chegava a pedir a moça em casamento. Aqui estão duas cartas. Uma feita pelo pretendente à jovem e uma outra a resposta do pai ao pretendente. A senhora pode ler essas duas cartas para nós? Então, essa carta aqui é de 9 de agosto de 1884, antes da Lei Áurea, né? Então, é do coronel Totti Machado, que foi um grande político, um homem muito rico. Um coronel. Um coronel da Guarda Nacional, né? Coronel da Guarda Nacional, que todos nós sabemos que a Guarda Nacional era o exército do imperador. Era título comprado, era. Mas tinha que ter, o pretendente tinha que ter todo um respaldo social, respaldo político, respaldo financeiro, para que ele pudesse adquirir o título da Guarda Nacional, porque ele só ia à guerra se o imperador fosse. Então, aqui é a carta do coronel Antônio Raimundo Machado ao senador Gervásio pedindo em casamento a sua filha Maria Joana. Maria Joana, ele diz assim: no sentimento de coração me faz ir à presença de Vossa Senhoria por meio desta para pedir a mão de sua digna filha, excelentíssima senhorita Maria Joana de Moraes. Certo que Vossa Senhoria dará merecida atenção a esta minha pretensão de casamento, aguardo, para meu governo, aguardo a sua resposta. Grato, com autoestima e consideração, Antônio Raimundo Machado. E o pai da moça respondeu logo? O pai da moça respondeu a carta no dia seguinte, no dia 3 de agosto de 1884. Ilustríssimo senhor Antônio Raimundo Machado, sua estimada carta de ontem me foi entregue e aqui respondo. Teve a sua referida carta por mim, pedi em casamento a minha filha Maria, a quem dei conhecimento do seu desejo, e tendo sido aceito sua proposta tanto por ela como pelos demais membros da família. Fica assim, Vossa Senhoria, satisfeito, tanto mais que aprecio as suas qualidades. Quanto ao tempo da realização deste negócio, combinaremos verbalmente. Desejo-lhe saúde e prosperidade. Gervásio de Brito Passo. Dona Maria do Carmo, são duas cartas, uma de um pretendente ao pai de uma moça. Aqui é porque já havia um namoro ou era um pedido de casamento sem namoro? Não, eu acho que aí já havia um conhecimento, viu? Entre os dois já havia um conhecimento. Não assim aquele namoro de ficar sentado na casa, não. Era aquele casamento à distância, porque o noivo via a noiva de longe, até 1868, o noivo e a noiva de longe. Depois foram se aproximando, já frequentavam as mesmas festas, já dançavam, mas a visita mesmo oficial era no dia em que ele ia noivar. Era o que ele estava querendo. Era o que ele estava querendo. E você vê muito interessante a história. Para meu governo, eu preciso de sua resposta logo. E ele, para o nosso negócio, precisa ser tratado verbalmente. Porque o casamento realmente era um negócio, né? A filha ia sair da casa do pai e não podia mudar de estado social. Ela tinha que continuar com os mesmos estados social que ela tinha, de dinheiro, as roupas bonitas, os sapatos, as joias. E então o negócio era esse. Entre o casamento do século XIX, entrava muito mais o potencial em si do casamento, o que a moça ia viver com o marido, do que propriamente o amor. O amor vem depois. Havia dote nessa época?
Havia dote, sim. O pai sempre dava para a filha uma fazenda, dava uma coisa, um dinheiro, né? É como a máfia hoje. O casamento da máfia não leva um saco para botar o dinheiro, é a mesma coisa. Aquela época eles nem pegavam assim na mão do outro, não, né? Não pegava nada. Pois vamos conhecer aqui quem foi esse corajoso que escreveu essa carta ao senador, pedindo a mão dela em casamento naquela época, porque hoje é tudo diferente disso que a senhora nos contou. Esse é o coronel Totti Machado, Antônio Raimundo Machado, chamado de Totti. Ele já era rico nessa época, viu? Porque se aproximar da filha do senador, tinha que ter dinheiro, né? Então, ele já era um homem, ele perdeu os pais muito cedo e ficou sob a tutela de um tio, mas ficou sempre muito bem assistido e ele conseguiu juntar um patrimônio extremamente razoável, podia-se dizer isso. Ele foi deputado várias vezes, foi prefeito da cidade, foi intendente da cidade. Era um homem que tinha muito prestígio. E tinha pano para as mangas, mesmo assim teve que escrever uma carta, ir lá, tratar pessoalmente com esse cidadão aqui. Esse aqui era o pai da moça, senador Gervásio. Esse aí ele já estava mais velho, a Joana era a segunda filha dele. O primeiro filho era o Pedro Melquides, o segundo filho era o Joaquim, e ela era a filha mais velha, a Joana. Então, quando ele fala em negócio, ele está pensando na segurança da filha, que vai sair de casa, não pode passar fome. Não pode passar, nem pode trabalhar, né? Tem que ser cuidada por ele, marido, como se fora pai, né? Como se fora pai. Ali é a Maria Joana, essa bem daqui. Maria Joana. Maria Joana. Maria Joana de Moraes Brito. Você vê que ela é uma mulher assim, de feições duras, né? Uma boca voluntariosa, um nariz perfeito. Ela não é uma mulher bonita como o Totti, né? O Totti era bonito, ela não era bonita, mas era uma mulher de muita firmeza. Você olha assim, ela tem muita personalidade, né? A fotografia revela muito isso. O casamento deu certo. O casamento deu certo, tiveram muitos filhos. A todos os filhos, quando eles morreram, ficaram muito bem aquinhorados. Foi um negócio bem feito. Foi um negócio bem feito, um negócio que deu, ainda hoje perdura. Agora, como é que a senhora está hoje? A senhora está mais feliz do que antes de ter montado o que a senhora disse que não é um museu, mas que os que vêm entendem que seja um museu? Eu acho que não é um museu, porque o museu requer peças mais bonitas, mais encorpadas, maiores, né? Aqui é a história da cidade, a história da minha terra. A casa que pertenceu ao casal Luiz de Brito Melo e a Vicença Brito, avós de Maria do Carmo, casada com Zé Brito, primo do coronel Luiz Brito, é um ambiente agradável. Na esquina, ampla, com mais de uma dezena de salas e quartos, outro tanto de janelas e 2 corredores. Foi restaurada durante quase 2 anos, de muito trabalho e um bocado de dinheiro do casal Zé Brito e Maria do Carmo. Lembra da carta escrita pelo coronel Luiz Brito, pedindo a Vicença, filha do senador Gervásio de Brito, em casamento? Pois é, a história continua sendo contada na casa onde o casal criou 29 filhos. Maria do Carmo Brito, neta do coronel Luiz Brito e de dona Vicença, convida você a conhecer a casa. Eu não desejaria que essa associação fosse uma coisa morta. Eu gostaria que aqui viesse todos visitar, pesquisar, estudar, conhecer o seu passado. Porque se você não conhecer as suas raízes, se você não conhecer quem foi os seus ancestrais, você não pode construir que preste um futuro brilhante. O futuro passa obrigatoriamente pelo passado. Eu nunca ouvi falar, pode até ser que tenha, mas eu nunca ouvi falar que você pudesse construir um edifício após o 2º andar. É mais difícil. Pode ser que no século XXI, no século XXIII se construa, mas até agora tem que pegar a base, tem que pegar o chão,
né? Tem que fincar bem. Assim somos nós temos que estar bem fincados, com os pés bem no chão, conhecer bem o nosso passado. Venham conhecer aqui, não é assim uma coisa extraordinária, mas é uma coisa bem interessante. Se você quer fazer uma pesquisa sobre o Piracuruca, obrigatoriamente você tem que passar por aqui. Aqui está a história. Por quê? Porque o arquivo, não é que não existam outros arquivos aqui, existe, mas são arquivos fechados. O arquivo da igreja não se pode mais pegar porque está muito velhinho, é de 1700 e tanto, nunca foi bem conservado. Nós temos aproximadamente 20 ou 30 mil documentos que ainda nem pegamos. Tem material guardado. Tem material guardado que precisa fazer uma outra casa para poder colocar tudo. Né? E eu quero, acima de tudo, agradecer as pessoas que fizeram suas doações para nós. O doutor Manel, a Regina e muitas outras pessoas, a Orieta, a família do doutor Magalhães da Costa. Quem tiver algum material pode trazer para cá, né? E principalmente os meninos que ajudaram durante esses 3 anos, ajudaram o Zé Brito, ajudaram a mim. Porque o Zé Brito, ele dispensou uma quantidade enorme do seu tempo, uma boa parte de dinheiro, para que o casarão pudesse funcionar. E eu queria que o casarão não fosse assim uma coisa viva. E eu, aproveitando você, já que essa é da Assembleia, eu peço a um deputado que vá até o governador e peço para mandar a Filarmônica do Piauí fazer um concerto aqui. Pega um soprano, um barítono, que venha cantar aqui, a pessoa para declamar, porque eu queria tanto que isso aqui tivesse uma aula de música, tivesse uma aula de declamação, tivesse aula de teatro, também de bordado, de culinária. Gente amiga, esta edição do nosso documento especial termina aqui. A você, muito obrigado pela audiência. A paz de Cristo e até a nossa próxima edição do nosso documento especial.